Olá pessoal, aqui agora nosso segundo take de entrevista com a Mariana Mota do canal Púrpura e eu vou fazer uma pergunta que vai introduzir o tema. Mariana, eu sei que você é feminista, né? Inclusive eu percebo que você trata bastante desse assunto no seu canal. Eu lembro de ter assistido muitos vídeos seus falando sobre a questão do feminismo, né? Às vezes até com algumas denúncias de abusos que os homens fazem com as mulheres, né? Eu tenho essa lembrança de alguns vídeos seus assim. E eu queria que você falasse pra gente por que que você é feminista, por que que você acha importante ser feminista. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse assunto. Certo. Então, Adalberto, assim, eu acho que as suas perguntas são essenciais para a gente desmistificar algumas questões relacionadas a movimentos políticos que costumam, segundo interesses do pensamento hegemônico, ser colocados numa esfera negativa, propositalmente pejorativa, né, como se ser feminista fosse sinônimo de ser sectário, radical, impositivo e autoritário. Em primeiro lugar, eu acho que a gente precisa acabar de vez com esse mito de que... Ai, a gente não fechou a janela, né? Desculpa. Não foi. Então, em primeiro lugar, eu acho que a gente precisa acabar de vez com esse mito de que o feminismo é uma oposição direta, conceitual do machismo, né? Como se machismo fosse o domínio do homem, feminismo o domínio da mulher, oprimindo a figura do homem. Para começar, não é nada disso. Porque, em primeiro lugar, a gente sabe que, segundo a cultura do patriarcado, é secular que a mulher sofra esse tipo de opressão, né? As próprias estatísticas de feminicídio, ou mesmo as raízes culturais brasileiras, né, que as pessoas tentam romantizar nos livros de história como se fosse uma miscigenação alegre, e isso deveria sim ser substituído pela palavra estupro. As mulheres eram violentadas e dessa relação agressiva, violenta, que foi obrigada, né, compulsória, nasciam as crianças e que deram origem, enfim, a muito do que as pessoas tentam romantizar hoje como miscigenação. Então, é histórico que a mulher sofre violência por parte do homem. Tem uma questão física, né? Muitas vezes, na maioria das vezes, existe a força física do homem se sobrepõe, a cultura na qual ele foi criado de posse em relação à mulher faz com que ele se sinta autorizado a cometer certas violências. Isso pode começar desde, por exemplo, quando eu era adolescente, a gente ia na matinê e era permitido fumar dentro da balada, e o que os garotos faziam? Se ele queria te beijar e você não queria, ele te queimava com cigarro. Então existe desde esse tipo de desrespeito até o desrespeito máximo, que o homem estupra a mulher ou acaba com a vida dela, né? Os famosos casos de feminicídio. Então, assim, para começar, é instituído, a gente sabe, instituído não, é consenso que a mulher já sofre violência histórica, não teria nem como, nem se a gente quisesse conceitualmente colocar as coisas no mesmo patamar. E em segundo lugar, também conceitualmente é importante que as pessoas entendam que o feminismo, a definição oficial, fala sobre igualdade, fala sobre conceitos de equiparidade. Há quem acredite que essa palavra é um pouco perigosa de usar, mas vamos falar assim, igualdade num sentido de que é um conceito que todo mundo entende, né? A gente não está falando aqui de a mulher se sobrepor ao homem, ser sempre uma figura de opressão em relação a ele. A gente está falando aqui de a mulher poder viver livremente com sua independência sem ser o tempo inteiro questionada, castrada ou violentada. E isso parte do princípio de que a mulher deve poder fazer escolhas assim como o homem pode. E isso não significa que o feminismo impõe que ela precisa ser a responsável pelas contas da casa, carregar o mesmo tanto de saco de cimento que o cara carrega no trabalho. Não. O feminismo é sobre deixar a mulher livre para fazer o que ela quiser, obviamente sem desrespeitar o outro. Então, se a mulher quiser se casar e não ser responsável pelas contas da casa, porque assim proporciona ao marido, ela pode. Se ela não quiser dividir as contas com o marido, ela quiser pagar a parte dela e, enfim, não, que ninguém seja responsável pelas contas dela, ela pode. Se ela quiser trabalhar com isso, com aquilo, sem ser julgada, enfim, é sobre isso que trata o feminismo. Quer que eu repita? Não. Não, no final eu acabei parando. Enfim, é sobre isso que trata o feminismo, sobre deixar a mulher livre e com a opressão praticada pela figura masculina de maneira secular, mesmo quando não é intencional, mesmo quando esse machismo é estrutural e muitos homens não percebem que o estão praticando, esse tipo de opressão é castrador para a mulher, é um elemento castrante, né? Não sei qual é o termo correto. Há quem use castrador, há quem use castrante. O que isso significa, então? A mulher
a partir do feminismo, ela começa a entender melhor diversas questões relacionadas ao seu universo e à opressão que ela sofre, para começar a reconhecer certos tipos de violência e conseguir, assim, mapeando a violência, combatê-la. Seja entendendo que o namorado que força ela a fazer sexo quando ela não quer, ou de uma maneira que ela não quer, sei lá, sem preservativo quando ela não quer, que ele sim está cometendo uma opressão, que ele não tem o direito de relativizar os sentimentos dela ou colocar à prova isso, utilizando uma chantagem como método de opressão masculina, né? Que o homem não tem de ter menos responsabilidade sobre a criação da criança, que ele também ajudou que o homem não tem de ter menos responsabilidade sobre a criação da criança, que ele também gerou, né? E que tudo que a sociedade tenta jogar nas costas da mulher como se fosse responsabilidade exclusiva dela, muitas vezes tem aí uma boa dose de imaturidade, até mesmo incapacidade masculina de lidar com questões muito sérias, que no final a matriarca que acaba precisando lidar sozinha. E no fundo isso cai nas costas da mulher como se fosse inerente à condição dela, né? Então o pai que não cria nenhuma intimidade com a criança, não sabe nem trocar uma fralda, e aí quando a criança chora e quer a mãe, fala, ela quer ficar com você. E ele acaba vendo a criança se entender com a mãe já não dorme há 3 dias, e ele sai e fala, pronto, você entendeu. Não, na verdade a maternidade e a paternidade não estão ligadas simplesmente ao cordão umbilical ou ao laço do seio amamentando, estão ligadas a responsabilidades, a conexões que essas figuras na vida da criança deveriam ter. E então, assim, o feminismo ele traz tudo isso, ele faz a mulher entender que ela tem liberdade sobre o próprio corpo, sobre as próprias escolhas, ou pelo menos deveria ter, que a sociedade precisa garantir isso para ela e não castrar e não naturalizar a violência contra a mulher. Entender quando ela está sendo violentada, porque isso é tão naturalizado desde a infância, a mulher acostuma a passar na rua e sofrer todo tipo de agressão verbal, e quando ela entende o que é uma agressão, ela tem pelo menos mais elementos para reagir. Nem que seja, não estou falando que se ela não reagir, ela tem um problema, que ela está sendo errada, mas nem que seja reagindo, se aliando com outras mulheres, conversando sobre isso e entendendo que tem coisas patológicas no comportamento masculino orientado pela lógica subvertida do patriarcado. Então, para começar, a gente precisa entender que a importância de ser feminista não é falar sobre a sobreposição do papel da mulher em relação ao homem, ou da questão de a mulher fazer coisas de homem, né? Como se existisse isso, mas do tipo, então agora você vai ter de carregar o mesmo peso que o cara. Não, ela conseguir executar a mesma função e ter uma remuneração equivalente. A gente fala sobre papéis equivalentes na sociedade e entendendo que a mulher, por ser mulher, não precisaria necessariamente precisar assumir aquele papel. Isso deveria ser universalizado, né? Esse é um assunto apaixonante para você? Muito. Muito, porque eu não ouvia falar disso como eu escuto hoje, na época em que eu sofria diversos tipos de violência. E violência a gente fala desde a verbal até a física. Então eu não tinha esse acesso que hoje as pessoas têm ao YouTube. Na época nem existiam esses criadores de conteúdo, assim, no máximo um blog. E eu sofria diversas violências, às vezes achando até que eu era culpada. E acho que ninguém nem entende, muita gente nem entende que isso é um tipo de violência, né? Violência do tipo, o namorado não gostou de algo que você falou, ele te belisca, você acorda roxa. Eu achava que isso era ok. Tinha alguém pra me falar, olha, isso é um absurdo. Não tinha, sabe? Ou a questão de a mulher achar que ela é obrigada a transar. Então, às vezes o namorado quer, e aí você pensa, ele não vai gostar de mim. Se eu for sincera e falar, eu não quero agora. Que é Entende? cultural, e eu sei que no Nordeste ainda tem uma cultura que nos bailes, se a mulher recusa dançar com um homem, ele ameaça que se ela não dança com ele, ela tem que passar a noite toda sem dançar com nenhum outro homem, porque se ela dançar, ela é agredida fisicamente por aquele cara. Ou seja, isso acontece em pleno 2019, isso é cultural, olha que coisa absurda. que coisa involuída, né? Que incapacidade infinita do homem de lidar com a rejeição. Quantos nãos, eu já ouvi muitos nãos na minha vida de pessoas que eu era apaixonada e nem por isso eu morri. Por que o homem não consegue lidar com isso? Quantos homens ouvem o não da namorada e matam a pessoa? Você não vai mais ficar comigo, você não vai ficar com mais ninguém. Aí você imagina a mulher perder a festa toda, a noite toda, porque rejeitou. Não tem o direito de escolher. Se ela não quer dançar com aquele cara, pelo motivo que for, porque agora eu estou afim de fazer xixi, ou porque eu não fui com a sua cara, ou porque eu não quero dançar. Porque você tem bafo. Ou ela pode preferir as coisas, gente, né?
A voz de fundo que vocês estão ouvindo é do meu companheiro. Ele está aqui acompanhando a gente, está aqui ajudando na gravação e participando também. É isso aí. E é quanto tempo? Aqui, ó, 30, 57. Ah, tem 30 minutos? Tá. E uma outra coisa que eu queria falar, assim, eu não sei se eu tô com a percepção correta, mas aí você me corrige. Algumas mulheres eu percebo que elas falam contra o feminismo, mas elas têm um empoderamento e esse empoderamento é uma herança do feminismo. Assim, essa percepção está correta? Eu acho que sim. Eu acho que esse empoderamento, muitas vezes, ele pode denotar duas coisas, né? O empoderamento atrelado ao repúdio às questões feministas. Muitas vezes, eu não vou aqui desautorizar a escolha dessa mulher, ela pode simplesmente não se identificar com as pautas feministas. Mas, às vezes, eu conheço muitas mulheres que são feministas sem saber, né? Que, dado o grau de estigma que foi colocado em cima da palavra, como se isso fosse restrito a pessoas ultra politizadas no sentido negativo que eles querem dar à palavra, no sentido de serem autoritárias, impositivas, intransigentes e que não escutam a opinião alheia, as pessoas tentam se afastar desse rótulo. Não, eu não sou feminista, eu não gosto disso. Quando no fundo elas acabam tendo atitudes feministas, como por exemplo a palavrinha, né, sororidade, ou no caso, ter empatia com relação à situação em que uma mulher se encontra e antes de julgá-la, entender que poderia ser você ou uma outra amiga, uma outra companheira na mesma situação. Ou diversos gritos de liberdade que elas dão, né, no próprio trabalho. Você não levanta a voz pra mim, você tá levantando a voz pra mim porque eu sou mulher, porque pro fulano ali você não fala mais alto, um colega de trabalho, né, e por aí vai. Ou mesmo dentro de casa, a mulher cresce e começa a questionar, por que eu lavo a louça minha e do meu irmão? Por que eu lavo e passo a roupa minha e do meu irmão? Não faz sentido. Isso já é uma atitude, um questionamento feminista. É uma herança do feminismo, né? Exatamente. Que a pessoa está usufruindo, que a pessoa está usufruindo. E ela pode até na vida dela falar, eu não quero praticar isso, ou então eu pratico, mas eu não quero me identificar como feminista. O feminismo, ele é feito para dar um grau de liberdade tal que a pessoa pode, inclusive, não agradecê-lo, não se identificar com ele, nem acreditar nele. O feminismo existe para que a mulher faça o que ela quiser. Ela não precisa votar em candidatas feministas se ela achar que não faz sentido. Mas ela é mais inteligente, na minha opinião, mais politizada se ela entender que muitos dos direitos dela são oriundos da luta feminista, como, por exemplo, o direito ao voto. Se o feminismo não existisse, a gente estaria nem discutindo aqui em quem que a gente vota. A gente estaria calada, ouvindo os homens participando da política e construindo o mundo no lugar das mulheres, né? Essa pergunta que eu fiz pra você, ela me ocorreu por algo que eu percebo de similar no universo LGBT também, que aí o universo LGBT é o meu lugar de fala, né? É o meu universo.